Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e no vídeo de hoje eu vou finalizar a análise que eu fiz da reprodução em 2020. Como já estamos em 2021, gostaria de desejar a todos vocês um excelente 2021, que tudo de ruim que tenha acontecido com vocês em 20 tenha ficado lá em 2020 e que as coisas boas vocês tragam para 21 para que nós possamos ter um 21 muito bom, saúde acima de tudo, o resto a gente vai organizando, vai se virando e no final tudo dá certo, tá certo? Finalizando tudo certo, tá certo? Ficou bom, ficou meio estranho assim, mas ficou bom. Finalizando a análise, como eu já tinha dito, julho, onde normalmente nós começamos a reprodução, foi lá no Canaril, foi um mês atípico, diferente do que normalmente acontece, onde os canários realmente, uma ou outra fêmea aprontou, fez ninho, muito diferente do que normalmente ocorria, tá certo? Já em agosto, aí que o bicho pegou positivamente, as fêmeas pipocaram a fazer ninho, a reproduzir, a pôr machos fogosos, e graças a Deus os meses de agosto e setembro foram meses, assim, digamos assim, muito bons lá no Canaril, até para, assim, digamos assim, exorcizar os problemas de julho. Foram meses bacanas, que assim, Alex, mas o que é que pode ter acontecido para que julho, onde normalmente você é bem, que pega firme na reprodução, não ter sido legal e só ter definitivamente entrado na reprodução em agosto? Cara, assim, é algo bem complexo, tem vários fatores que podem ter influenciado, mas como é um fato único, é difícil afirmar 100% de certeza, tá certo? O clima pode ter interferido? Pode, talvez até tenha sido um fator primordial. O clima em Salvador estava diferente em relação aos outros anos, estava um pouco mais frio, estava mais úmido, e realmente isso pode ter atrapalhado um pouquinho. A questão dos pássaros também, talvez não estivesse preparado, não estivesse com saúde suficiente para encarar a reprodução e tenham esperado um pouquinho para só começar a reproduzir em agosto. Alex, mas existe isso? Existe, gente. A natureza é sábia, tá? Tem um ciclo lá. Se o passarinho não está com a plenamente saúde, ele dificilmente vai reproduzir. Então, assim, várias coisas podem ter acontecido. A alimentação não mudei. O manejo estava sozinho, mas assim, mantendo mais ou menos a mesma forma com que eu criava anteriormente. Então, assim, em suma, ou foi um problema realmente intrínseco dos pássaros no plantel, a saúde que talvez aparentemente tivesse boa, mas internamente os bichos ainda não estivessem 100% preparados, e que isso só aconteceu em agosto, ou o clima, ou os dois juntos, tá certo? Só sei que agosto e setembro foram 2 meses muito bacana, graças a Deus, assim, várias posturas, uma quantidade ínfima de mortes de filhotes, quantidade pequena de ovos não galados. Então, assim, foram 2 meses bem interessantes. Agosto e setembro não tenho o que reclamar. Alex, você está falando agosto e setembro, e aí o que foi que aconteceu em outubro? Bem, outubro já foi um mês onde os problemas aconteceram. Alex, que tipo de problemas? Aconteceu de tudo um pouco. Mas Alex, virou um caos, parou de reproduzir? Não. Mas assim, quebrou a positividade, aquele viés de alta acelerado que vinha ocorrendo em agosto e setembro. Quando chegou em outubro, iníciozinho de outubro, algumas fêmeas tiveram um problema de diarreia, tá certo? Acabou falecendo mais do que a normalidade, já falei isso em outros vídeos, que assim, o falecimento de matriz, machos e fêmeas no período de reprodução, normal não vou chamar, mas é comum, acontece, o desgaste, não é isso? Mas assim, eu perdi algumas fêmeas, não muitas, mas perdi acima do que eu considero aceitável. Machos, eu acho que perdeu 1 ou 2, não me deu um branco agora aqui, mas também acima do normal. E aí, Alex, o que pode ter acontecido? Bem, assim, o ideal era ter feito um exame detalhado, mas como estava assim no meio da pandemia, em outubro, bicho pegando, e como não tinha sido algo muito sério, sério foi porque diminuiu o ritmo, né? Mas assim, mas não foi uma catástrofe.
Ele não começou a morrer à torta e direita. Ele aumentou ou piorou em relação a agosto e setembro. Ou seja, a mortalidade dos filhotes aumentou um pouquinho, tá? Acima do que eu considero normal. E assim foi durante uns 15 dias. Tá? Sintomas, Alex, diarreia, várias gaiolas com diarreia, machos e fêmeas, às vezes filhotes. Então, assim, foi algo que me preocupou um pouco. Ficou uns 10 a 15 dias assim com esse problema e do mesmo jeito que chegou, foi-se embora. Coincidência ou não, eu diria que em outubro também tivemos um episódio, até fiz um vídeo a respeito, que é falando de piolho, tá certo? Teve um surtozinho, começou, rapaz, interessante, como se você não tiver lá no pé, alastra no canarinho, no criatório, e é problema sério. Como eu tenho por costume olhar diariamente ninho por ninho, então eu consigo detectar no início. Consegui, e todas as vezes que aconteceu comigo eu consigo, porque eu acompanho diariamente todos os ninhos. Então quando eu pego um ninho e vejo que tem um filhote pálido, batata, só é você levantar um pouquinho o saco de alinhagem, o cordão, o ninhozinho que a fêmea faz, que embaixo você vai ver alguns piolinhos, tá certo? E foi o que aconteceu. Começou numa gaiola embaixo de uma vermelha mosaica, e aí na hora que eu vi aquilo, eu digo, problema. Olhei nas outras, naquele momento não estava. Então o que é que eu fiz? Frontline. Não quis passar em todo mundo para não causar no meio da reprodução um problema mais sério. Como eu também estava lidando com esse problema de diarreia em algumas fêmeas e alguns casais, eu fiquei meio receoso de entrar com frontline em todo mundo. Só que aí fiquei monitorando mais ainda e alastra. Só não foi pior porque eu estava monitorando. Então assim, no primeiro dia eu só estava nessa gaiola, no segundo tudo bem, a partir do quarto, quinto dia já achei em outras, nas vizinhas. Rapaz, impressionante como o piolho alastra. Então eu fui, cada gaiola que eu encontrava, frontline no casal, e limpava o ninho. E rotineiramente limpar o ninho. Então fiquei assim mais ou menos uns 10, 15 dias fazendo esse tratamento. Quando eu vi, já tinha passado o frontline em pelo menos 40% dos casais lá do Canarinho. Então ficam nessa brincadeira em outubro, uns 15, 20 dias mais ou menos, algumas canárias com diarreia, apareceu o piolho. Alex, o que pode ter aparecido? Entra pássaros de fora? Não, não entra pássaros de fora. O canarinho, as áreas de renovação de ar, elas são todas teladas, porém, ele tem um forro entre o telhado e o canarinho, tem um forro que antes era de madeira, eu troquei e botei uma lona. Porém, entre o forro e o telhado, ele junta um pozinho. E esse pó, de vez em quando, ele cai pelas frestas, ou então pela área onde tem um exaustor eólico. E eu estou supondo, não tenho como comprovar, que talvez tenha vindo disso aí. Porque entrar não entrou, tá certo? Nenhum pássaro entra lá no canarinho. O roedor também, um ou outro, dá uns calunguinhas, mas assim, a gente consegue detectar logo, bota veneno, acaba. Então assim, em outubro, nós tivemos essas situações que realmente quebrou o ritmo, tá? Não foi um caos, mas quebrou bastante o ritmo. Mas graças a Deus, da mesma forma que apareceram os problemas, eles foram embora. Em novembro voltou um ritmo muito bom. Fui. Como eu disse, se eu quisesse ter criado até o final de dezembro, eu teria criado. Mas como eu já estava cansado, essa agonia toda mentalmente, fisicamente, de me deslocar para cuidar dos bichos, questão da pandemia, essa agonia toda que todos vocês sabem. Aí no final de novembro comecei a tirar os ninhos, aqueles que eu conseguia tirar o ninho, eu fui tirando o ninho para parar a reprodução. Um ou outro nasceu em dezembro. Então hoje eu tenho, salvo engano, 10 gaiolas ou 12 gaiolas em que tem filhotes com menos de 30 dias. Mas, à medida do possível, fui arrancando o ninho para parar, tá certo? E assim, descansar. Então, finalizando 330 e poucos canários, passou um pouquinho da quantidade de anilhas, aí eu botei uma anilha azul num pé, uma anilha vermelha no outro, ficou azul e vermelho, Bahia, para marcar aqueles filhotes de 2020 que não vão estar com anilhas de 2020, tá certo? Alguns poucos eu tive que fazer isso porque eu não ia comprar mais anéis, já tinha resolvido parar.
E aí me remete, Alex, você está dizendo que cansou e tal, você fez um vídeo, aí agora o pessoal vai falar, você fez um vídeo dizendo que o criador tinha que criar na quantidade correta para que a criação não se transformasse em fardo, em que não houvesse, assim, sabe, um desgaste da criação. E é verdade. Assim como eu disse, e para que ninguém diga, Alex, faça o que ele faz, ou não faça o que faz e faça o que fala. Para unir as duas coisas, para que eu faça aquilo que eu sugiro que vocês façam, está decidido. Não tenho condições, sem que haja uma alteração do sistema do Canaril para automatização e sem que eu empregue uma pessoa para me ajudar lá no Canaril, eu não tenho condições de criar 100 casais. Isso já analisei tudo direitinho e já decretei. Alex, mas você criava. Eu criava porque eu tinha uma pessoa que me ajudava. Sozinho, sem automatizar o Canaril. Alex, o que é que você está chamando automatizar? Automatizar é botar água, bebedouros automáticos, aquele sistema de água e sistema de esteira. É possível? Mas é um gasto que eu não quero ter agora, tá certo? Talvez se o Canaril fosse todo automatizado, eu sozinho desse conta. Mas como o Canaril é distante, na casa de meus pais, nesse momento eu não quero gastar esse dinheiro, tá certo? E mesmo que eu faça isso tudo, ainda vai haver um desgaste. Como eu não quero contratar ninguém, o tratador antigo era um senhor de idade, já estava com a gente há muito tempo, eu não quero botar ninguém assim novo, porque o Canaril fica na casa de meus pais, pelo menos nesse momento eu não quero, eu resolvi dar um tempo numa quantidade maior. O que significa isso? Significa que está decidido, já conversei inclusive com meu pai, que a partir de 2021, ou melhor, em 2021, vamos reduzir 80% dos pássaros que nós criamos. Então, assim, normalmente a gente vem fazendo nos últimos anos 100 casais, já chegamos a fazer 220, aí fomos diminuindo, nos últimos 4, 5 anos nós temos feito 100 casais, mas no próximo ano, ou melhor, que próximo ano, Alex? Já estamos em 21, a partir desse ano, ou nesse ano, eu vou reduzir para 40 casais. Alex, 40 casais você consegue criar numa boa? Consigo. Foi o número que eu cheguei, entre 40 e 50 casais, onde eu posso criar adequadamente, sem que haja isso que eu acabei de relatar a vocês. Sem que eu me desgaste, sem que a criação se torne um fardo, e que eu possa criar os bichos da maneira adequada, trocar água na quantidade correta, limpar a bandeja na quantidade adequada, acompanhar visualmente a situação de cada pássaro. Isso é essencial na criação. Como eu acho que isso é essencial, acredito, há uma diferença entre achar e acreditar. Então, como eu acredito que isso é essencial, eu não poderia ser infiel ao meu modo de pensar e criar uma quantidade que não tenha condições de dar uma assistência correta. Então, a gente vai fazer 40 casais. Alex, isso implica em você vender 80% dos pássaros que você tem hoje? Sim. Já está decidido, vamos vender 80% dos pássaros que nós temos hoje. Hoje nós temos 550 e pouco, 560 canários lá no Canaril, entre adultos e filhotes nascidos em 2020. A partir de abril, nós vamos começar a disponibilizar, é o momento em que os filhotes e os adultos que estão começando a entrar em muda agora, eles mudem a pena, eles fiquem na sua plenitude visual e de saúde, para que nós possamos disponibilizar para venda. Então, em abril, nós vamos disponibilizar pelo menos 80% dos pássaros que nós temos hoje, tá? Alex, você já decidiu o que é que você vai criar? Sim, mas eu vou segurar um pouquinho, porque certas coisas podem acontecer, ainda não está 100% batido o martelo, mas esses 40 casais que eu vou fazer, basicamente eu já tenho em mente aqui o que é que eu vou criar e aqueles pássaros que eu vou deixar de criar momentaneamente, tá? Tem que levar em consideração uma série de fatores. Dentre eles é se amanhã depois eu quiser retornar a criar, quais são aquelas cores que eu teria mais facilidade em adquirir bicho bom e aqueles que eu teria mais dificuldade. Várias coisas têm que ser levadas em consideração, tá certo? Então assim, um forte abraço, foi um vídeo só para mandar um alô, finalizando
com o que ocorreu no Canari. Eu sintetizei bastante, obviamente que no dia a dia são vários probleminhas que acontecem, uma canária que não cria, você bota para outro lugar, aquela agonia toda, é uma fêmea que adoece ou por um desgaste, por um problema, e aí você tem que remanejar também, tomar cuidado para que não haja a transmissão de um problema para outro, mas sintetizei mais ou menos como foi a reprodução e dizendo que em 21, se Deus quiser, tudo vai dar certo, criar uma quantidade mais adequada para a condição que nós temos hoje. Beleza, turma? Um feliz 21 para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.